Ele se tornou meu padrasto. Mas, naquela noite, tudo mudou. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Seu apoio ajuda a trazer novas histórias. Meu nome é Thalina. Hoje tenho 24 anos, mas, quando tudo começou, eu tinha apenas 18 e estava terminando o ensino médio. Depois de muitos anos sozinha, minha mãe anunciou de repente que iria se casar com um homem chamado André. Ele tinha 40 anos. Alto, de ombros largos, caminhava com confiança e tinha um olhar do qual era impossível desviar os olhos. No começo, eu o via apenas como o marido da minha mãe. Educado, calmo e sempre muito reservado. Mas, com o tempo, comecei a perceber que ele me observava de um jeito diferente. Seu olhar permanecia em mim por tempo demais. Atento demais. Certo dia, minha mãe viajou a trabalho por 2 dias, e eu fiquei sozinha em casa com André. Ele sugeriu que preparássemos o jantar juntos. Aceitei, achando que era apenas um gesto de gentileza. Mas, quando nos sentamos à mesa, iluminada apenas pela luz das velas e pela música suave ao fundo, ele ficou perto demais de mim. Seu joelho tocava levemente o meu. Conversávamos, ríamos, o vinho era servido em nossas taças. E, a cada minuto que passava, eu sentia uma tensão estranha crescendo entre nós. Quando fui para o meu quarto, ele apareceu de repente na porta. Encostou-se ao batente e disse: Thalina, precisamos conversar. Naquele instante, percebi que, fosse o que fosse, aquilo já não desapareceria. Fiquei imóvel, com a mão ainda na maçaneta da porta. Meu coração batia tão forte que tive a impressão de que ele podia ouvi-lo. Perguntei sobre o que ele queria conversar, mas minha voz tremeu. Ele deu um passo em minha direção. Sua silhueta alta quase bloqueava toda a luz que vinha do corredor. Senti o perfume dele, quente e envolvente. Sobre nós, disse ele em voz baixa. Não encontrei nenhuma resposta. Ele se aproximou lentamente, tirou o copo das minhas mãos, e seus dedos deslizaram sobre os meus. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Não finja que você também não sente isso. Sua voz era grave e segura. Eu queria responder, protestar, dizer alguma coisa. Mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Ele levantou a mão, afastou delicadamente uma mecha do meu cabelo que havia caído sobre meu rosto e manteve a palma da mão por um instante em minha bochecha. Percebi que não conseguia desviar os olhos dos dele. Então ele deu mais um passo. Agora quase não existia distância entre nós. Apenas nossas respirações quentes e aquela estranha atração da qual parecia impossível escapar. Sua mão deslizou até meu pescoço. O polegar acariciou suavemente minha pele, e senti minha respiração falhar. Ele estava tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo. A outra mão pousou em minha cintura, puxando-me um pouco mais para perto. Instintivamente, apoiei as mãos sobre o peito dele. Não para afastá-lo, mas apenas para sentir os músculos tensos sob a camisa. Ele inclinou a cabeça. Seus lábios quase tocaram minha orelha enquanto sussurrava. Esperei por isso durante muito tempo. Essas palavras fizeram um calor intenso percorrer minhas costas. Fechei os olhos. No mesmo instante, ele passou a mão pelas minhas costas, apertando-me um pouco mais contra si. Nossas respirações se misturaram. Então seus lábios encontraram os meus. Eram quentes, insistentes, mas ainda contidos, como se ele estivesse testando até onde eu permitiria que aquilo fosse. O beijo, que começou quase imperceptível, tornou-se rapidamente mais intenso. A mão em minha cintura apertou com mais firmeza, enquanto a outra subia lentamente pelas minhas costas até tocar delicadamente minha nuca, aproximando-me ainda mais. Eu sentia sua respiração ficar cada vez mais pesada, enquanto seus lábios buscavam uma resposta. Sem perceber, aproximei-me dele. Meus dedos apertaram o tecido de sua camisa. Ele interrompeu o beijo apenas por um segundo para olhar diretamente em meus olhos. Havia algo ao mesmo tempo perigoso e irresistível naquele olhar. Você entende que, depois disso, não haverá mais volta? Perguntou em voz baixa. Antes que eu pudesse responder, seus lábios voltaram a encontrar os meus, desta vez com muito mais intensidade, como se tivesse medo de perder aquele instante. Sua mão deslizou lentamente pelas minhas costas, e naquele momento percebi que ele já não pretendia mais conter os próprios sentimentos.
Então ele me virou de modo que minhas costas tocaram a parede. O corpo dele pressionou o meu com ainda mais força, sem deixar sequer 1 milímetro de distância entre nós. Sua respiração quente queimava minha pele. Seus lábios desceram até o meu pescoço, deixando beijos lentos, porém seguros, cada um deles fazendo minha respiração falhar. Seus braços envolveram minha cintura, e seus dedos deslizaram por baixo do tecido fino da minha roupa. Senti quando eles percorreram lentamente minhas costas, como se ele fizesse aquilo de propósito, apreciando cada segundo. Aproximei-me ainda mais dele, sentindo a tensão de seus músculos e o esforço que fazia para se controlar. Ele ergueu a cabeça, encontrou novamente o meu olhar e sussurrou, com a voz grave e quase rouca. Você nem imagina o quanto esperei por isso. Seus dedos deslizaram até a lateral do meu corpo, apertando de leve, e em seus olhos já não havia qualquer dúvida. Restava apenas o desejo de levar tudo até o fim. Sua mão percorreu lentamente minha cintura para baixo. Ao me puxar ainda mais para perto, eu sentia cada movimento do seu corpo, cada tensão crescente em seus braços. Seus lábios voltaram a encontrar os meus. O beijo tornou-se intenso e profundo, como se ele tivesse medo de me deixar escapar por um único instante. Seus dedos percorreram a linha do meu quadril, apertando levemente, e não consegui conter um suspiro baixo. Ele respondeu com um sorriso discreto, quase predatório, pressionando-me ainda mais contra a parede. Sua outra mão subiu até meu rosto. As pontas dos dedos acariciaram suavemente minha bochecha antes de deslizarem por meus cabelos, segurando minha cabeça para que eu não pudesse desviar o rosto. Ele interrompeu o beijo, aproximou-se do meu ouvido e sussurrou, com uma calma quase perigosa. Agora você será apenas minha. Naquele instante, percebi que já não queria e nem conseguia mais resistir. Suas mãos desceram até meus quadris, e em um único movimento, ele me ergueu, fazendo com que eu me envolvesse nele. Minha respiração ficou descompassada. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando nos meus ouvidos. Ele me apertou ainda mais contra seu corpo. Nossos corpos pareciam unidos pela mesma tensão ardente. Seus lábios voltaram a encontrar os meus. O beijo era profundo e exigente. Já não havia qualquer traço de contenção. Suas mãos deslizaram por minhas pernas, subindo lentamente sob o tecido fino da minha roupa. Seus dedos percorriam cada linha do meu corpo com firmeza e lentidão. Eu sentia sua respiração ficar cada vez mais pesada. Ele interrompia o beijo apenas por um instante para olhar nos meus olhos, buscando uma confirmação. Ao encontrá-la, voltava imediatamente aos meus lábios, sem me dar a chance de escapar. Ele me segurava como se tivesse medo de me perder. Seus passos eram lentos, mas firmes, enquanto nos levava até a cama sem interromper o beijo. Meus dedos se entrelaçaram em seus cabelos. Sentindo a tensão crescer a cada segundo, ele me acomodou na beira do colchão. Suas mãos permaneceram em meus quadris, apertando-os com firmeza, como se quisesse guardar cada instante na memória. Seus lábios deslizaram dos meus até meu pescoço, deixando beijos quentes que faziam um arrepio percorrer minha pele. Uma de suas mãos subiu lentamente por meu abdômen, sob o tecido da roupa. As pontas dos dedos deslizavam com suavidade, mas com tanta segurança que minha respiração falhava. Ele ergueu os olhos, encontrou o meu olhar e disse, quase num sussurro, mas com firmeza na voz: Agora você é minha, Alina. Naquele instante, eu já sabia que ele iria até o fim. Suas palavras ecoaram dentro de mim e, no mesmo momento, ele me puxou novamente para perto. Seus lábios voltaram a cobrir os meus, mas agora o beijo transmitia uma urgência quase impaciente. Sua mão subia cada vez mais, deslizando por minha pele e deixando um rastro de calor. A outra mão me manteve suavemente, porém com firmeza, contra a cama. Sem me dar espaço para recuar, ele beijou meu pescoço, demorando-se nos pontos mais sensíveis, fazendo minha respiração falhar. Seus dedos percorreram a lateral do meu corpo, apertando meu quadril, enquanto ele sussurrava junto ao meu ouvido. Esperei por isso durante tanto tempo. Sua voz era grave, rouca e carregada de desejo. Naquele momento, compreendi que já não conseguiria detê-lo. E, no fundo, eu também não queria. Seus lábios desceram novamente pelo meu pescoço, deixando beijos quentes e leves mordidas que faziam meu corpo arquear involuntariamente em sua direção.
Sua mão envolveu minha cintura com firmeza.